Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência nesse encontro marcado que nós temos todas as quintas-feiras. Já começo lembrando a você que você também pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Tem mais uma opção, que é no canal N2 Educação, nas quintas, a partir das 8 da noite. E a reprise, sempre aos domingos, também na tela da TV Nova, a partir das 11h30 da noite. Combinado assim? Para nós é um prazer ter a sua companhia. Já começo agradecendo aos nossos apoios, conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Recebendo na noite de hoje o Dr. Rodrigo Ramos, que é urologista e nos dá o prazer da sua presença. Doutor, seja bem-vindo. Ok, Tiago, obrigado mais uma vez pelo convite em participar do Saúde em Evidência e poder esclarecer temas urológicos a toda a sociedade. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela sua presença. A gente vai acompanhar agora o VT com o tema do programa de hoje. Diretamente ligada à qualidade de vida, a sexualidade no ambiente masculino pode ser afetada por diversas situações. Muitos problemas sexuais resultam de uma combinação de fatores físicos e psicológicos, tais como ansiedade, depressão ou estresse, que por sua vez pode agravar em problemas físicos. Às vezes, os homens pressionam-se a si mesmos ou se sentem pressionados pelo seu par para ter um bom desempenho e acabam ficando angustiados quando isso não acontece. O tabu em falar sobre o tema ainda é grande, dificultando ainda mais a possibilidade de um tratamento adequado para solucionar problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e impotência sexual. Os problemas de origem sexual têm solução, se forem tratados de maneira correta. Vamos saber mais? Disfunções sexuais do homem. Tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutor, um tema bem delicado, um tema bem difícil de tratar com homens, porque existe ainda um grande preconceito quanto a isso, né, doutor? A respeito dessas disfunções sexuais, que a gente vai tratar a respeito disso. Primeiro, eu já queria que o senhor começasse falando a respeito um pouco sobre o que é disfunção sexual. Isso, Tiago. A gente tem que começar se baseando no que é o normal. A parte sexual do homem ela é composta de 4 pontos principais. A primeira é a libido, que é o interesse pela atividade sexual, o desejo em ter o sexo. O segundo é a ereção, que é o fato de o homem conseguir tornar o pênis ereto a ponto de conseguir ter uma penetração vaginal. Em seguida, evolui a ejaculação, que é o homem eliminar o esperma. E o quarto ponto é o orgasmo, que é a sensação do prazer, é o clímax, é essa sensação de bem-estar proporcionada. Então, são 4 pontos principais. E a partir do momento em que um desses pontos ele se torna afetado por qualquer doença, isso se torna um quadro de disfunção sexual, que tem um impacto muito grande na qualidade de vida do homem e que muitas vezes é um tema que o homem tem um certo constrangimento em procurar o urologista. Inclusive, até pessoas que têm um certo conhecimento, instrução, também acaba preferindo ir à internet, Dr. Google, do que ir ao profissional correto. Ainda tem uma dificuldade muito grande, né, doutor, de se tratar sobre o tema. É que o senhor tem sentido em relação aos consultórios? O senhor atende, lógico, todo dia. Mesmo com a modernidade, mesmo com a internet, ainda assim existe muita resistência por parte dos pacientes? Sim, praticamente 100% dos pacientes, até chegarem à consulta, ele ouviu por terceiros. Terceiros inclui amigo, parente, computador, a respeito do tema. E muitas vezes não foi esclarecedor e, pelo contrário, acabou até atrapalhando a resolução do problema que o paciente apresentava. Falando primeiramente aqui sobre a libido, quais são as causas para a diminuição da libido? Pronto, a libido ela pode ser principalmente afetada por 2 motivos principais, que é a parte psicológica e algum grau, alguma doença orgânica associada. Hoje em dia, o principal componente que afeta a libido é a parte da disfunção, da diminuição da testosterona, chamada hipogonadismo. É, todas as pessoas, seja homens, seja mulheres, produzem a testosterona. O homem é a quantidade bem maior, porque temos testículos. Já a mulher, ela também produz uma quantidade bem menor, que também é responsável pela libido nela, através da glândula adrenal, que são 2 glândulas que ficam acima do rim. E aí o que acontece? A gente sabe que
para que o homem ser homem, como a gente diz, ele precisa ter uma testosterona em níveis adequados. E aí, muitas vezes, o paciente, quando passa a ter a diminuição da testosterona, ele passa também a ter o comprometimento da libido. Temos também alguns outros problemas, como, por exemplo, paciente que tem algum transtorno psiquiátrico, uma depressão, uma ansiedade, ou de repente passa por algum problema emocional, um ente querido, algum problema de saúde, e isso pode afetar o interesse pela atividade sexual e até mesmo quando ele tem algum outro componente, como por exemplo, o homem que não consegue ter uma ereção adequada, ele passa a evitar a atividade sexual, aquela história em si, e algo que não me faz bem é melhor evitar do que procurar e sofrer constrangimento. Então, isso são algumas das principais causas que levam à alteração da libido no homem. O senhor falou a respeito do lado psicológico e questão hereditária, isso também tem influência, doutor? Doenças que possam vir de geração para geração? Veja, esse lado hereditário nas questões sexuais é incomum. A gente sabe que nada na nossa vida podemos desligar dos nossos antecedentes, mas são principalmente causas adquiridas, que a gente diz, causas que adquirimos através de doenças ao longo da vida, de efeitos comportamentais, às vezes situações como obesidade, diabetes, pressão alta. Então, muitos, esses são os principais fatores que podem levar a essas alterações, Tiago. Não, o componente hereditário é muito pouco. Bebida e fumo, doutor, influencia também nessa questão? Sim, sem dúvida. Drogas, de uma maneira geral, sejam elas lícitas ou ilícitas, sabemos que tem um efeito negativo do ponto de vista sexual. Elas geralmente vão impactar em algum desses domínios que eu falei, os 4 principais, e isso acaba levando a alguma alteração que pode prejudicar a qualidade do sexo no homem. Sobre disfunção erétil, pergunta aqui é a partir de qual idade ela se inicia, doutor? A disfunção erétil, na verdade, é o que significa isso? É a dificuldade em um homem alcançar uma ereção a ponto de ter uma qualidade para ter penetração, ou durante o ato sexual ele ter uma dificuldade ou até não conseguir manter a ereção até o momento que se torna satisfatório. É a partir do momento em que o homem passa a iniciar a ereção, iniciar a atividade sexual, ele se torna sujeito a apresentar esse quadro. Uma doença que cada vez mais é comum com o envelhecimento da população masculina é a chamada disfunção androgênica do envelhecimento masculino, que é justamente à medida que os homens envelhecem, eles passam a apresentar diminuição da testosterona e isso pode afetar. Para a mulher, para você ter ideia, todas vão chegar ao momento que vão entrar no climatério, vão passar pela menopausa. Já o homem, ele pode evoluir para esse quadro. Atualmente estima-se que após os 70 anos, 50% dos homens vão apresentar testosterona mais baixa. Não quer dizer que todos terão sintomas, mas é algo que é bem comum. Isso pode afetar pessoas jovens, 30, 40 anos, podem sim, sem dúvida, serem afetadas e requer uma investigação até que a gente possa dar o diagnóstico. Então, respondendo sua pergunta, a partir do momento que o homem passa a ter ereção, que isso acontece na juventude, após a puberdade, quando cresce os pelos, cresce a genitália, ele pode sim apresentar disfunção erétil. Como diferenciar essa disfunção erétil psicológica de uma doença mais séria, doutor? Uma doença que tenha uma preocupação maior, que cause mais transtorno, né? Isso, essa é a grande questão. E, inclusive, isso gera problemas para muitos homens até procurarem um médico. Esse fato de chegar por constrangimento ou por ignorância, chegar até uma farmácia e pedir para ser medicado o famoso azulzinho, esse é que gera o principal, muitas vezes, as sequelas das medicações. O tratamento para a disfunção erétil, hoje em dia, ele tem toda uma segurança. As medicações foram liberadas após estudos e que mostraram serem eficazes e serem seguras. O problema é o homem que está utilizando. Tem um componente importante que sempre perguntamos na consulta, é se ao amanhecer ou durante a madrugada, se o homem tem ereção. Quando o homem tem ereção, durante ao amanhecer, é sinal que provavelmente a disfunção erétil dele tem um componente psicológico. Por quê? A nossa testosterona ela tem um ritmo circadiano, ela ao longo do dia flutua e os maiores níveis são presentes pela manhã, principalmente no período entre as 7 e as 11 da manhã.
Então, quando tem um pico de testosterona, é muito comum o homem ter a ereção involuntária. Às vezes até se acordar por conta disso. E, além disso, quando o paciente, sempre questionamos o fato de se consegue masturbar ou se de repente consegue ter atividades sexuais, se tem fora, se de repente mudando a parceira, se isso acontece com o paciente, obviamente, isso está presente, porque aí fala a favor de ser algo psicológico, algo é, situacional. Mas sempre temos que pensar que o paciente pode ter alguma doença por trás. A questão de doenças que afetam são inúmeras. Eu vou dar exemplos das mais corriqueiras que a gente, por exemplo, o homem quando tira toda a próstata por câncer, pela presença do câncer, ele pode ter disfunção. Tem homens que passaram por alguma cirurgia maior do ponto de vista abdominal, e aí ele pode apresentar. De repente fez uma radioterapia da parte pélvica. São alguns dos fatores, além de um dos principais, que é a parte da testosterona diminuída. Então, esse é a principal avaliação que a gente faz. Além de coletar toda a história, de examinar o paciente, a gente sempre parte para a parte laboratorial. E um dos principais exames a ser coletado é a parte da testosterona. Esse é um dos principais. E, estando diminuída, temos sim indicação de tratar. E o tratamento vai depender de caso a caso. O senhor falou aí do famoso azulzinho, né? E esses problemas que muitos homens têm, infelizmente alguns se medicam, se automedicam, né? Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse perigo desses homens se medicarem por conta própria, ir na farmácia e comprar essa medicação sem a prescrição médica adequada. Isso. O fato que acontece é o seguinte: a ereção ela é um marco para a saúde do homem. Por quê? Para o homem ter ereção, é importante que chegue sangue de uma maneira satisfatória na parte do pênis. Por isso que o pênis ereto ele se torna mais aquecido, ele é mais quente do que outras partes do corpo. E aí, para que possa circular sangue adequadamente, as veias e artérias penianas elas devem estar livres, sem obstrução. Inclusive, as artérias penianas elas são uma das menores do corpo. A gente sempre faz essa associação que é importante também para o paciente entender. E muitas vezes, quando ela começa a apresentar algum grau de obstrução, essa obstrução está relacionada a uma doença chamada aterosclerose, que é a obstrução dos vasos arteriais. Isso pode acontecer ao longo de qualquer parte do corpo. Isso pode acontecer nos vasos que levam sangue para o cérebro, no coração, para as pernas, para os rins. E aí, muitas vezes, quando começa a ter essa obstrução, é sinal que essa obstrução pode estar presente também na parte do coração. É um ponto negativo. E sempre chega um paciente que tem algumas comorbidades, tem diabetes, tem hipertensão, é obeso, é sedentário, e passa a ter dificuldade em ter ereção, fundamental uma avaliação do cardiologista. Por quê? Nós precisamos excluir que esse paciente venha a ter alguma doença obstrutiva, alguma angina e que aquilo não se manifestou. Apenas para você ter uma ideia, Tiago, já aconteceu de ter paciente que tinha algumas dessas doenças, como eu falei, e ao ser investigado pelo cardiologista, surgiu a indicação de fazer cirurgia cardíaca, ponte de safena mamária, entendeu? E que talvez se o paciente não tivesse procurado a avaliação do urologista, e se o urologista não tivesse encaminhado ao cardiologista ou simplesmente passasse a medicação, seria um paciente que durante o esforço físico da atividade sexual, ele poderia ter algum quadro, algum evento de infarto, tudo mais. Então, essa é a grande situação. As medicações são seguras, mas você tem que ter toda uma avaliação. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante, antes de iniciar a medicação, ter o aval do urologista. Inclusive, tem uma versão das mais modernas, o famoso azulzinho que ficou é o sildenafil, que é uma das mais antigas. Hoje em dia nós temos uma que é bem excelente, com boa tolerância, que não tem interferência para se o paciente se alimentou ou ingeriu bebida alcoólica, que é o tadalafila. Inclusive tem a apresentação de 5 e de 20 miligramas, onde muitas vezes usamos essa medicação diariamente e além de melhorar o desempenho sexual do homem, acaba também melhorando as queixas urinárias. Então acaba atingindo dois problemas que são bem comuns acima dos 50 anos, que é a disfunção erétil e o crescimento da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna.
Qual é a relação, doutor, da próstata diretamente com essa questão da ereção? Queria que você explicasse um pouco a respeito disso. Pronto, é o seguinte. A próstata ela desempenha um papel importante para a produção do sêmen. O que o homem elimina ao ejacular, aproximadamente 90% daquele volume que sai é produzido pela próstata e vesículas seminais, que são dois órgãos que ficam entre a bexiga e a base do pênis. E apenas 10% é o que é produzido pelos testículos. Além da próstata ter essa função de produzir boa parte do conteúdo do esperma, além disso, ela é por trás, na parte posterolateral, ela entre ela e o reto, que passam os principais nervos e artérias que vão para o pênis e que são responsáveis pela ereção. Então, assim, é um órgão fundamental. Às vezes até algo que confunde muito o paciente, no sentido de, vou me operar de próstata, é igual a ter problema para a ereção ou a ejaculação. Não é bem assim. A retirada, e às vezes até tem paciente, uma vez que descobre problema de próstata, não, doutor, vamos tirar logo isso danado antes que gere problema. Não é bem assim. Por quê? Quando o paciente tem o crescimento da próstata, que atrapalha para a urina, essas cirurgias elas não afetam a ereção. Elas podem afetar a ejaculação, mas não afetam a ereção. Já quando o paciente tem câncer e decide fazer a cirurgia chamada prostatectomia, que é a retirada de toda a próstata, aí sim pode apresentar a disfunção erétil. E são pacientes que não terão mais a ejaculação. Por quê? Porque o conteúdo eliminado, como eu falei, é totalmente produzido, a maior parte dele, pela próstata e vesículas seminais, que são estruturas retiradas durante a cirurgia no câncer de próstata. Nosso primeiro intervalinho, rapidinho a gente volta. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova mais uma vez. Agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar também das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco.
Lembra você das opções aqui na TV Nova. Você pode acompanhar toda quinta-feira, a partir das 8 da manhã, com a reprise aos domingos, às 11h30 da noite. E mais uma opção é no canal N2 Educação, sintonizando toda quinta a partir das 8 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você, recebendo nessa noite o Dr. Rodrigo Ramos. Doutor, a gente encerrou o último bloco falando a respeito um pouco sobre essas questões da próstata envolvendo essa questão da disfunção erétil. Eu queria falar a respeito mais uma vez sobre a medicação. Infelizmente a gente vê muitos jovens também tomando essas medicações para ir para festa, para ir para balada, enfim, para ter a garantia de um bom desempenho, né? É que o senhor tem a falar a respeito também desses jovens que acabam tomando esses medicamentos sem a prescrição médica. Isso é algo até comum. Muitas vezes uma automedicação. Pacientes que não têm nenhum problema do ponto de vista sexual e decidem ir até a farmácia. São medicações que são vendidas sem medicação, sem receita, até para impressionar a parceira ou por alguma insegurança. O principal efeito colateral que essa medicação pode ter, essa tadalafila, sildenafil, entre outros, é uma ereção prolongada, Tiago. O normal para qualquer homem é que uma ereção dure no máximo 4 horas. Após 4 horas é considerado um chamado priapismo, que é uma ereção patológica, onde aquilo é associado principalmente com dor. E essa é uma das poucas emergências urológicas que temos. É um paciente que precisa receber o tratamento imediato. Por quê? O priapismo ele pode levar a uma disfunção erétil irreversível. Então, esse é o principal cuidado que muitas vezes as pessoas menosprezam esse risco, é ter uma ereção prolongada e que possa vir a levar problemas no futuro. Então, o uso em quem não tem é totalmente contraindicado do ponto de vista urológico. Existe cura, doutor, para a disfunção erétil? Isso, Tiago, vai depender principalmente da causa que levou. Por exemplo, tem homens que, como eu falei, a testosterona baixa é uma das principais causas de disfunção erétil. Então, a partir do momento em que melhoramos essa testosterona, que fazemos a reposição, seja na forma de gel, na forma de injeções, a tendência é que o paciente melhore. Inclusive, até pacientes que dizem, doutor, aquelas ereções matinais que eu tinha a acordar voltaram. O negócio parece que está melhorando. Já tem situações como, por exemplo, após o paciente fez a cirurgia para retirada da próstata toda e passa a apresentar, ele pode recuperar a ereção em até 2 anos. Se após 2 anos ele não recupera a ereção, é praticamente certo que o paciente vai ter a disfunção erétil. Então, nesse contexto, ou previamente ou algum período antes, partimos para uma segunda linha de tratamento, que são as chamadas injeções intracavernosas, onde o paciente aplica uma medicação diretamente no pênis, através de até um problema, o paciente tem muito medo dessas medicações e encara isso como um tabu grande, na forma de injeções em que usa a agulha parecido com as pessoas que aplicam insulina. Não deixa de ser algo desconfortável, mas que o benefício em voltar a ter a atividade sexual importa. E naqueles casos refratários que o paciente não conseguiu resolver, partimos para a última linha, que é a questão das próteses penianas, que são cirurgias onde são colocados aparelhos médicos por dentro do pênis, e aí com isso o paciente volta a ter atividade sexual. O aspecto da ereção muitas vezes não é 100% igual ao que era antes, mas aí o paciente, com todo o trabalho, orientação, esclarecimento e sem dúvida perguntando o que o paciente tem expectativa do que chegar, isso aí a gente conseguimos bons resultados com grau importante de satisfação pessoal. E nesses casos o paciente continua com a ejaculação? Isso, se o problema era apenas da ereção, o paciente volta até a ejaculação. Mas se além do problema da ereção tiver outro problema da ejaculação, isso aí pode estar comprometido. Assim, vai depender muito do quadro de base e é algo que precisa ser bem esclarecido desde a primeira consulta, tirado todas as dúvidas, para que o desejo do paciente possa ser alcançado desde que seja real. Entendeu? Não adianta vender mentiras ou falácias,
mas consegue sim melhorar a qualidade de vida do paciente que coloca uma prótese peniana, por exemplo. Acontece também isso, doutor, essa dificuldade do paciente falar e inventar algumas coisas no diagnóstico? Sim, sem dúvida. Assim, a anamnese, que é a conversa que nós temos com o paciente, às vezes ela pode, não vou dizer que seja mentira, às vezes pode ter algumas distorções. Às vezes a maneira como o paciente se expressa, o médico interpreta de maneira inadequada e vice-versa. Entendeu? Então, assim, isso é algo a ser sempre avaliado e cada caso é individualizado. Por exemplo, temos próteses infláveis que é a última geração que tem, que são aparelhos que vão para alguns não, para vários milhares de reais. E aí o paciente, por exemplo, tem que ter um manejo adequado, ele tem que ter uma destreza. Não adianta você colocar, por exemplo, em um paciente que não consegue palpar bem a bolsa escrotal, por exemplo. E são aparelhos que são utilizados, por exemplo, pessoas que têm quadros de paraplegia ou tetraplegia, em que são comuns disfunções sexuais. Os pacientes voltam a ter uma atividade, voltam a ter satisfação, mas isso é um ponto importante da reabilitação desses pacientes também. Mais uma pergunta, doutor. Quais são os sintomas do homem que tem problemas para ejacular? Isso, Tiago. A ejaculação é uma etapa sequente da atividade sexual, onde é muito comum o paciente achar que ejaculou, acabou a relação, estou satisfeito, pode-se embora. Não é bem assim. Os sintomas principais que o paciente pode ter ele pode ter a presença de dor ao ejacular, ele pode ter a sensação que ejaculou e ao olhar ver que não saiu nada de esperma e pode ter o sangramento. Essas são as principais causas que levam o paciente a procurar o urologista. Pode ter algumas situações como, por exemplo, a diminuição do volume. Isso aí são situações bem corriqueiras. Por exemplo, é bem comum a dificuldade queixas sexuais andar em paralelo com o aumento da próstata. E, por exemplo, tem algumas medicações que são excelentes para melhorar as queixas urinárias do paciente e que podem alterar a parte da ejaculação. Vou citar uma aqui, por exemplo, a doxazosina, tanzulosina. São medicações que relaxam a transição da bexiga para a próstata. O paciente urina melhor, mas em compensação ele pode apresentar a ejaculação retrógrada. O que é isso? No momento que ele ejacula, ao invés de o esperma ir para fora, para o meio externo, acaba indo para a bexiga. E aí, quando o paciente tem a primeira micção, a primeira urina após o ato sexual, esse esperma é eliminado. Isso não leva nenhum dano ao paciente, pode, porventura, atrapalhar aquelas pessoas que desejam ter filhos. Que é até um tabu hoje em dia, sempre digo aos pacientes, idade, a questão de sexo e a questão de ter filho, isso aí não tem idade. A pessoa pode, a qualquer momento, voltar a ter, e é nosso papel como um urologista proporcionar isso aos pacientes. Em relação, por exemplo, à questão da presença de sangue no esperma, é algo assim, é uma queixa que o paciente chega lá de fato assustado. Isso aí varia muito conforme a idade do paciente. Quanto mais jovem ele é, mais tranquilo ficamos. Maior a incidência de doenças benignas. E aí vamos sempre analisar o contexto. Quanto mais jovem, é mais comum ser uma doença sexualmente, se alguma inflamação na próstata. À medida que o homem envelhece, temos que afastar principalmente câncer. Não é que a presença de sangue no esperma seja igual ao câncer, não é isso. Mas é uma das principais medidas. Aí precisamos ver o PSA, se for o caso, fazer um toque retal, de repente uma ressonância da parte da pelva até um ultrassom para que a gente possa esclarecer. Às vezes tem homens que nessas vesículas seminais tem a presença de cálculos e isso pode ser de repente um fator causador disso. E a dor ejacular e tem alguns sintomas, muitas vezes a presença de inflamação na próstata que pode estar causando isso aí. Uma coisa que o homem precisa entender é que o envelhecimento ele é igual a alterações do ponto de vista sexual, da ereção e da ejaculação. Não adianta você ter 60, 70 anos e querer ter uma atividade sexual igual a quem tem 20 anos. Só que também não deve se achar normal, com 70 anos, o homem não conseguir namorar, de maneira alguma. O esperado é que, por exemplo, a frequência da atividade sexual seja menor, a quantidade do esperma produzido seja menor, inclusive o hábito de conseguir, às vezes, na mesma noite, ter várias relações. Isso
menos esperado para as pessoas mais idosas, mas o paciente idoso faz parte sim dele melhorar a qualidade de vida do ponto de vista sexual. É possível, então, né, doutor, com acompanhamento adequado, com tratamento adequado. Esse mapeamento que o senhor falou é feito com que exames, doutor? Exame de sangue, o senhor falou, PSA, o que mais? Isso, o PSA são exames que são bem da rotina urológica. Avaliar o funcionamento dos rins, ultrassom de próstata e da parte dos rins e das vias urinárias, ver a parte da testosterona, se for o caso. Além do que, nós nos preocupamos da saúde como um todo. Avaliamos a questão da glicose, colesterol, pressão, porque são problemas muito comuns na nossa sociedade que cada vez mais vem aumentando a incidência e que afetam a parte sexual de qualquer homem. E, além disso, o bem-estar. Mais uma pergunta com relação a essa questão da ejaculação é quando ela é considerada precoce e quando ela é considerada retardada. Eita, esse tema aí chega muito homem com um pensamento errado quanto a isso. Vamos lá. A ejaculação precoce, primeiro ponto, ela pode ser que nós chamamos primária ou secundária. Qual é a diferença? A primária é aquela ejaculação que é rápida desde as primeiras atividades sexuais. E a secundária é aquela que o paciente, ao longo do tempo, ele vê que o intervalo para ele ejacular está diminuindo. A diferença básica é o seguinte, que na ejaculação precoce primária, a duração máxima da penetração vaginal é em torno de 1 minuto. Obviamente, ninguém fica mensurando esse tempo, mas os homens e muitas vezes até as parceiras têm uma ideia desse tempo. Já na secundária, esse período acaba sendo de até 3 minutos. Não é só o tempo, porque o tempo é só o primeiro parâmetro, mas além do tempo diminuído, isso gera um grau de insatisfação, tanto para o homem quanto para a sua parceira. Tem casais que podem ter um tempo de penetração vaginal de 2 minutos e ficarem satisfeitos. Inclusive até, Tiago, eu tenho um trabalho, foi feito acho que em 2015 ou 2016 nos Estados Unidos, e aí que avaliou-se o tempo médio dos homens. E viu-se que aproximadamente 60% a 70% dos homens ejaculavam em até 6 minutos. Entendeu? Então assim, é uma incidência alta. Claro, tem homens que prolongavam, que iam bem além, 40 minutos, 50, mas a média ficava ali em torno de 6. A maior parte ejaculava em até 10 a 12 minutos. Então assim, isso é um tabu que o homem muitas vezes acha que ejaculou ali, ejaculação precoce, onde na maior parte das vezes a consulta se resume à educação sexual. É um tema que afeta muitos jovens, ninguém vê discussão isso na escola, ninguém vê em uma faculdade. Quem tem o problema procura não se expor. Se o homem adulto que já tem alguma experiência sexual, ele tem timidez, quem dirá aquelas pessoas que nem iniciaram. Então, isso é um tema que é bem considerado. E já do ponto de vista de ejaculação retardada, é aquele paciente que ao ejacular, ele demora pelo menos algo em torno de 25 minutos. Após 25 a 30 minutos já é considerado. São doenças que, apesar de afetar a ejaculação, são doenças distintas. Um ponto fundamental nos dois casos é a terapia sexual, que na verdade é o psicólogo trabalhar essa parte a ponto de melhorar e, principalmente na ejaculação precoce, a associação de medicações. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa.
O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência e lembro que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. TV Nova, 2 opções, toda quinta às 8 da manhã e nos domingos a reprise às 11h30 da noite. E também pelo canal N2 Educação você acompanha nas quintas a partir das 8 da noite. Combinado assim? Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você, o consultório na sua casa. Mais uma vez agradeço a sua presença, Dr. Rodrigo. A gente encerrou o último bloco falando sobre ejaculação precoce, sobre ejaculação retardada. Quais são as formas de tratamento para esses casos? O senhor falou a respeito de reeducação também, mas como é que pode ser feita essa educação também por outros meios? Porque a gente sabe, né, doutor, o senhor até falou, a dificuldade de se tratar desse assunto para os jovens, para os adolescentes, nas escolas, para ter palestra, para ter ensinamento sobre esse assunto e para ter também o acesso ao urologista, né? Isso também precisa ser feito, né? Sim. Falando inicialmente da ejaculação precoce, que é bem mais comum no dia a dia, inicialmente a gente esclarece ao paciente que isso não afeta a masculinidade dele, que não é por isso que ele vai se sentir menos homem do que a média. Em seguida, mostramos os dados, o tempo médio, para que o paciente quebre alguns mitos, onde ele passou até, às vezes, a vida toda escutando. Fora isso, costumamos encaminhar o paciente à psicóloga para avaliar se tem algum fator de ansiedade que possa estar atrapalhando o paciente, algum fator psicológico que possa estar interferindo. E costumamos associar terapia. Existem medicações tópicas, que é aplicada diretamente na forma de gel ao pênis, e existem medicações como comprimidos. Isso vai depender do grau de resposta ao paciente. Algumas medicações são de uso diário, que às vezes até alguns pacientes não se adaptam, muitas vezes são jovens e têm o uso de medicação contínua. Outras são sob demanda, apenas naquele momento que o paciente vai ter relação sexual. Já a ejaculação retardada também cabe o papel de esclarecimentos, de avaliar os componentes do interesse, relacionamento, das atividades diárias do paciente. Algumas coisas como masturbação nós totalmente contraindicamos, porque acaba que muitas vezes as fantasias que o homem consegue ter ao se masturbar, muitas vezes ele não consegue replicar isso com sua parceira. Isso aí acaba interferindo no grau de excitação e acaba prolongando. Então não é aquele paciente que vai para uma consulta, vai receber uma pílula mágica e vai ficar bom. Não é isso. É um tratamento que requer um acompanhamento para que possamos ter algum grau de controle da doença. E esse tratamento é para sempre ou não? Pronto, isso é o grande questionamento. A princípio, nós mostramos ao paciente que é um problema que pode ser para a vida toda. Porém, dependendo do grau de engajamento e quando tem algum fator associado, principalmente de cunho psicológico, a gente consegue sim
retardar. E muitas vezes até o paciente ele começa a rever os seus conceitos sobre sexualidade, sobre o sexo. Aquele paciente que achava que era um absurdo ejacular com 2, 3 minutos, ele passa a rever no momento que tem uma parceira fixa, que constrói uma família, que tem uma monogamia, ele começa a ficar satisfeito. Então, assim, apesar de teoricamente ser uma doença que pode ser para sempre, em muitos casos nós conseguimos ter um controle e suspender a medicação e o paciente ficar bem. Por isso que a terapia sexual é um dos pilares para o tratamento. E fica sempre aquilo, né, doutor? Um amigo tem uma dúvida, um amigo meu mandou perguntar, eu queria saber o que aconteceu com o vizinho, enfim, fica aquela dificuldade para o homem tratar e chegar a procurar um especialista para tratar esse assunto, né? Mais uma pergunta aqui com relação a isso, doutor, com relação à dor ao ejacular, se tem relação com câncer de próstata. Essa associação não é uma associação fidedigna, entendeu? Por quê? A próstata ela pode apresentar algumas doenças. As principais são 3 no dia a dia, que é o crescimento dela, que é a presença do câncer e que é a inflamação, que é a chamada prostatite. Falando um pouco, o que acontece é o seguinte, a inflamação, que é a prostatite, ela pode atingir o homem em qualquer idade, desde que aquele homem esteja muitas vezes em atividade sexual. O câncer e o crescimento geralmente são mais comuns após os 50 anos de idade. Então, a dor ao ejacular pode ser um dos sinais de prostatite, da inflamação, e está presente em diversas faixas etárias. Claro, se o homem chega, tem 60 anos e está com dor ao ejacular, uma das principais causas que pensamos é da inflamação da prostatite, mas também precisamos avaliar as demais doenças. Às vezes o homem mais jovem chega com essa queixa de dor e quando vai ver de repente ele pode ter a questão de uma inflamação, ele pode ter de repente algum grau de obstrução da saída do esperma e passar até essa queixa. Então isso é algo que muitas vezes é comum na nossa prática e com a investigação conseguimos melhorar. Sempre deixamos claro ao paciente que tem alguma dor da parte pélvica, que muitas vezes essa dor nem sempre a gente vai conseguir identificar uma causa, mas muitas vezes a gente consegue ter um controle total ou até um alívio dos sintomas. Mas não tem relação, estou com dor ejacular, estou com câncer, não é bem assim. O que pode causar a parada da ejaculação, doutor? Pronto, a parada da ejaculação, nós temos 2 principais problemas, que é a chamada anejaculação, que é o paciente simplesmente não ter mais nada, ele vai ter relações, e tem a ejaculação retrógrada. Essa anejaculação, que é a parada, principalmente hoje em dia por conta de cirurgias da próstata, cirurgia na presença do câncer de próstata, onde é retirado tudo. E para o homem jovem saber que a vasectomia não tem nenhuma relação com a diminuição do esperma. O homem vai ejacular bem parecido com o que era antes. A diferença apenas é que naquele que ele ejacular não vai ter mais os espermatozoides, mas o volume é bem parecido. E a chamada ejaculação retrógrada, ela tem alguns fatores. Pacientes que fazem cirurgia de próstata pelo canal da urina ou que tenham pela presença da próstata crescida podem apresentar. Uma doença que é muito comum levar à presença de alteração ejacular, diabetes. Por quê? Do mesmo jeito que o diabetes afeta os nervos que vão para as pernas, ele também afeta os nervos que vão para a bexiga, para a próstata. Isso aí interfere no funcionamento do chamado colo vesical, que é uma estrutura que separa a próstata da bexiga. No momento que o homem tem que ejacular, esse chamado colo vesical, a estrutura tem que estar fechada para garantir que o esperma vá para fora. E aí, no homem que tem diabetes, no momento que ele ejacula, isso pode estar aberto. Ou, por exemplo, medicamentos, como eu falei, para o tratamento do crescimento de próstata, pode levar esse quadro da doxazosina. Dependendo do fator que leve, pode ser reversível. Usava medicação, parou a medicação, você consegue reverter. Homens, por exemplo, que têm quadro de paraplegia, pode ter mau funcionamento dessa inervação, que vai para a pelve e levar esse quadro. Então, vai ser caso a caso a avaliação para que a gente possa definir. Por exemplo, o paciente chega e, doutor, tenho diabetes e não estou ejaculando. Um dos exames que nós pedimos é a presença a avaliação do esperma na urina após a relação, para avaliar se tem espermatozoide ou não. Com relação a ter orgasmo, doutor, o paciente pode ter orgasmo e não ejacular?
Sim. São situações distintas, o orgasmo e a ejaculação, inclusive até, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher acha que só atingir um orgasmo se eu ejacular. Seja o homem no seu corpo ou a mulher numa autoavaliação. O homem pode ter o orgasmo, inclusive os pacientes que param de ejacular, eles muitas vezes não vão ter a eliminação do esperma nesse momento. E aí tem que ser feito um trabalho para que o paciente entenda, onde muitas vezes, Tiago, o problema do homem ao não ejacular não é nem em si. O problema é a necessidade que tem de mostrar à mulher que ejaculou para ter a certeza. Lado psicológico, né? Isso, ter a certeza, mostrar para ela que ficou satisfeito com a atividade sexual. Por isso que o paciente que tem queixas sexuais, o casal que não consegue ter filho, que tem infertilidade, é uma consulta que tem que ir o homem e sua parceira. Por quê? Apesar de muitas vezes o problema estar com o homem, acaba afetando os dois. E aí precisa ter um entendimento para que isso não venha gerar problemas maiores. É algo que eu sempre peço ao paciente vir. Questão de, às vezes, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis também, onde muitas vezes o homem adquiriu previamente aquele relacionamento e às vezes a mulher acaba encarando aquilo como uma infidelidade. Então, a mulher, ela tem um papel importantíssimo ao acompanhar o seu companheiro nas consultas urológicas. Eu sempre questiono quando a esposa não vai. Pois é, doutor. E esses homens que têm essa vida assim de festa, que não tem um compromisso fixo, que não tem um casamento estabelecido, não é uma relação monogâmica? Qual conselho o senhor tem a dar a respeito disso com relação a esses homens? Tem alguma influência também da questão da higiene nesses casos, tanto de disfunção erétil quanto de ejaculação? Isso. Essa questão da promiscuidade sexual, que é o ponto principal da pergunta, ela tem relação principalmente com doenças sexualmente transmissíveis. A gente sabe que um dos principais fatores para adquirir a doença sexualmente transmissível é a promiscuidade, e outra que está muito associada é o uso de álcool. O homem, quando usa álcool, quando bebe, ele simplesmente esquece que existe gravidez, que existe HIV, sífilis, entre outras. Então, são as principais situações. E uma doença que está muito associada à promiscuidade sexual é o câncer de pênis. Entendeu? Então, assim, não é o fato de ser fiel ou infiel, isso aí não cabe ao urologista julgar. Isso aí vai da personalidade, das crenças de cada um. Até mesmo o nosso papel é de educar e respeitar a opinião do paciente, orientá-lo que ter todos os cuidados, usar preservativo, fazer exames periódicos, entendeu? Esse é o papel importante. E, como eu falei, a promiscuidade é um dos fatores de risco para o câncer de pênis. Então, assim, cabe essa questão da educação sexual para o homem, para evitar problemas futuros. Com relação a esse câncer de pênis que o senhor falou, como é que ele pode ser identificado? Começa com a lesão, é um ferimento? Normalmente, o câncer de pênis ele é uma lesão que está ao longo do corpo peniano, principalmente ou na pele que recobre o pênis, que é o prepúcio, ou na glande, que é o popularmente chamado a cabeça. São lesões onde muitas vezes friáveis, que sangram fácil, às vezes nem chega a ter a parte da dor, às vezes é mais o desconforto. E essas lesões normalmente elas duram pelo menos 4 semanas. Qualquer lesão que chega ao consultório do urologista, que tem mais de 4 semanas, tem indicação de biópsia, que podemos estar na presença de um câncer. Tem alguns fatores relacionados que aumentam a incidência do câncer de pênis, que são homens que fumam, homens após os 50 anos de idade, presença de fimose, não é a pessoa que tem fimose que vai ter, mas a partir do momento que o homem tem fimose, ele tem uma dificuldade em manter uma higiene do pênis adequada, e o esmegma, que é a secreção produzida, aquele a gente sabe que a longo prazo que ele tem um componente inflamatório e aumenta. A promiscuidade, como eu falei, e além disso o HPV. Não são todos os vírus do HPV que aumentam a chance do câncer de pênis, mas alguns tipos estão relacionados à presença do câncer, sim. É um problema que é comum, é um paciente que é difícil o acompanhamento, porque muitas vezes o paciente não tem esclarecimento, o paciente percebe a presença de uma lesão e, por medo, acaba postergando e a doença se tornando mais grave. É uma doença que a mortalidade ainda é muito alta, infelizmente, porque é uma doença que o paciente demora muito até chegar ao urologista.
é difícil de aderir o paciente ao tratamento. E muitos homens, quando têm essa presença, é muito comum na casa dos 50 anos, onde boa parte deles tem um desempenho sexual normal, mas a partir do momento que passa pela cirurgia, que não deixa de ser uma cirurgia mutiladora, onde muitas vezes tiramos a pele, o prepúcio, às vezes tirando parte ou até a totalidade do pênis, se interfere tanto na qualidade do ponto de vista sexual, onde muitas vezes até urinária. Às vezes tem homens que, quando fazem a retirada total, ele passa a não urinar mais em pé. Ele ir ao banheiro precisa urinar sentado, entendeu? Com relação a essas doenças, doutor, que podem surgir através desses hábitos de higiene ou não, quais essas doenças que afetam o sistema urinário do homem e podem avançar pela uretra, pela bexiga, pelos rins? Quais as principais? Isso. A principal são doenças infecciosas, a infecção urinária, é bem comum. A gente sabe que algumas doenças sexualmente elas podem complicar localmente. Por exemplo, o paciente tem um grau de gonorreia e de repente isso evolui para uma inflamação testicular. Então, qualquer doença que afeta a qualidade da higiene íntima, ela pode levar a alterações. É mais comum alterações locais na pele, onde muitas vezes até medicamentos tópicos na forma de pomada resolvem. Mas pode sim levar a problemas mais sérios, inclusive até comprometendo órgãos como a bexiga e gerar transtornos ao paciente. Mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos mais uma vez com o programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência e lembro que se você quiser acompanhar novamente, todo domingo, aqui na tela da TV Nova, a reprise às 11h30 da noite. E também fica disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Siga, curta, comente, compartilhe você também. Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Doutor, mais uma pergunta aqui. Por que é muito comum medicamentos para algumas doenças como depressão, ansiedade afetarem o desempenho sexual do homem? Isso. Uma coisa importante que tanto o homem quanto a mulher tem que saber é que a genitália ela é o meio de exercer, tanto a genitália quanto demais órgãos que são utilizados na parte sexual, ele é o meio onde é executado o sexo. É o meio através do qual a atividade sexual é feita. Porém, o principal local de interpretação, de sensação, de manifestar o interesse, de ter a ereção, é o cérebro, é a nossa cabeça. Então, não adianta você querer ter uma boa qualidade de vida sexual se a sua cabeça não vai estar presente ali durante o sexo. E sabemos que o uso dessas medicações, medicamentos ansiolíticos, medicamentos antidepressivos, eles interferem ao longo da transmissão ao longo dos neurônios da mensagem, seja para a ejaculação, seja para o orgasmo, e é muito comum, não é igual, porém é bem frequente, é bem prevalente queixas relacionadas. Tem momentos mesmo que às vezes o paciente chega com, ele já às vezes já tem uma atividade,
queixa sexual, e a partir do momento que se inicia ou o diagnóstico ou o tratamento do transtorno psiquiátrico, aquele quadro piorar, e é aí que vai até o urologista. E é um trabalho que precisa ser aliado, o urologista, o psicólogo e muitas vezes o psiquiatra também, para que possamos alcançar um bom resultado. Doutor, a gente sempre tem vídeos de pessoas que enviam fazendo perguntas para os profissionais que a gente entrevista aqui. A gente viu a dificuldade que foi para conseguir perguntas. Eu particularmente não consegui nenhum homem que enviasse uma pergunta sobre esse tema. Por que dessa dificuldade? Queria que o senhor falasse mais um pouco a respeito disso. E a importância principalmente das esposas, das mulheres, como o senhor já mencionou durante a entrevista, para também analisarem e ajudarem nessa força para que o homem procure o urologista. São temas que, apesar de atualmente termos acesso à informação através do celular, através da internet, YouTube, entre outros, Google, ainda é um tabu. E sabemos que quanto menor o local, mais comum é esse tabu. Às vezes as pessoas rotulam, fulano é jovem, foi ao urologista, só pode ser algum problema para ter relação sexual. E está associado uma boa qualidade de vida sexual à masculinidade. Ainda as pessoas acham que se eu perdi minha ereção, se eu não tenho desejo de namorar, eu deixei de ser homem, eu sou até menos homem do que outros. Então isso é um grande fator que leva a demora a procurar o urologista. Muitas vezes o paciente chega lá com tratamentos errôneos, com medicamentos que foram adquiridos através de internet ou até às vezes de campanhas publicitárias no rádio e tudo mais, e que não se viram de nada. Foram apenas medicações placebo que não se viu. E em relação à questão da esposa, da parceira, é fundamental o apoio delas, porque quanto maior a falta de entendimento em casa, mais difícil é para o homem. E uma vez que começa a surgir os problemas, se não tiver apoio, se não procurar o urologista, a tendência é que esse problema venha a piorar. É uma bola de neve negativa. Então, quanto maior a dificuldade que tem para ter relação, muitas vezes o paciente ou passa a evitar, ou quando vem a ter, se torna mais comum, e muitas vezes é fonte de atrito. A mulher que gera desconfiança sobre traição, então por isso que é importante a presença dela. Doutor, quero agradecer a presença do senhor aqui conosco. O espaço é seu para as suas considerações finais. Acho que é importante o tema, parabéns pela escolha do tema, Tiago. É um problema muito comum, que afeta muitos homens e que tem toda uma dificuldade em ser difundida na sociedade. O urologista ele está de braços abertos para poder ajudar a tratar esse problema, melhorando a qualidade de vida do homem. E qualquer dúvida, não só considerar a questão do Google, também porque você vai ter tudo que é informação. É procurar o apoio e de quem tem o domínio científico sobre esse tema, para que possa ser, se não resolvido, mas pelo menos amenizado e garantir uma boa qualidade de vida ao homem. Obrigado, doutor. Foi muito esclarecedor. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência e lembrar que você pode acompanhar a reprise no próximo domingo, também aqui na tela da TV Nova, a partir das 11h30 da noite. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite, na direção geral, Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.